Você já se perguntou por que, mesmo indo à igreja, lendo a Bíblia e orando de vez em quando, ainda sente que Deus está distante? Já sentiu como se a sua fé fosse apenas uma rotina, mas sem vida, sem profundidade, sem aquele fogo no coração? Se você já passou por isso, ou está passando agora, eu quero te dizer: existe um caminho para a intimidade real com Deus. E esse caminho começa com uma decisão sincera do seu coração. Desenvolver um relacionamento íntimo com Deus não é automático. Não acontece apenas porque você frequenta cultos ou conhece versículos de cor. Intimidade não se herda, não se copia, não se finge. Intimidade com Deus se constrói, se cultiva, se busca. E ela está disponível para todos que desejam de verdade. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram em profunda comunhão com Deus. Moisés falava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus. João, o discípulo amado, reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Eles não eram perfeitos, mas eram íntimos de Deus. E isso fazia toda a diferença. A intimidade com Deus começa com um coração quebrantado e faminto. Não há intimidade sem entrega. Não há profundidade sem sede. Jeremias 29:13 diz: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus não se revela a quem é indiferente. Ele se revela a quem o busca com todo o coração. Você quer desenvolver um relacionamento íntimo com Deus? Então entenda. Não é sobre religião. É sobre relacionamento. Não é sobre fazer para merecer. É sobre estar com Ele, conhecê-lo, amá-lo acima de tudo. Muitas vezes, tratamos Deus como um socorro nas emergências. Só lembramos dele quando estamos em crise, quando tudo dá errado, quando as portas se fecham. Mas Deus quer ser mais do que um pronto socorro. Ele quer ser o centro da sua vida. Imagine um casal que só se fala quando um precisa de algo. Que tipo de relacionamento seria esse? Superficial, frágil, vazio. E é exatamente assim que muitas pessoas vivem sua vida espiritual. Sem constância, sem profundidade, sem diálogo verdadeiro com Deus. Relacionamento íntimo com Deus exige tempo, exige prioridade, exige constância. Você não pode dizer que é íntimo de alguém que mal conhece. E você não conhece alguém de verdade sem passar tempo com essa pessoa. Jesus disse em João 15:5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha o segredo aqui. Permanecer, estar ligado à videira, estar conectado a Ele diariamente. Isso é intimidade. E como se permanece em Cristo? Como se desenvolve essa conexão profunda? Primeiro, pela oração. Mas não qualquer oração. Não uma oração apressada, superficial, repetitiva. Estou falando de uma oração sincera, de coração aberto, onde você fala com Deus como quem fala com um pai, com um amigo, com um rei. Uma oração onde você não apenas fala, mas também ouve. Onde você se derrama. Onde você rasga o coração. Segundo, pela palavra. A Bíblia é a voz de Deus revelada. É impossível conhecer a Deus sem amar sua palavra. Salmo 119:105 diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra revela quem Deus é, o que Ele pensa, como Ele age, o que Ele espera de nós. Quando você mergulha na Escritura, você começa a pensar como Deus pensa, e isso te transforma. Terceiro, pela obediência. Intimidade com Deus não é só emoção. Não é só sentir arrepio na adoração. Intimidade verdadeira se revela em obediência. Jesus disse em João 14:23: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Ou seja, Deus habita em quem obedece. O céu se aproxima de quem vive segundo a vontade do Pai. Quarto, pela santidade. Não existe comunhão entre luz e trevas.
Intimidade com Deus exige uma vida separada, consagrada. Não significa perfeição, mas significa decisão. Decisão de renunciar ao pecado. Decisão de viver de forma santa porque Deus é santo. Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, e quem não vê, não conhece. E quem não conhece, não se torna íntimo. Quinto, pelo quebrantamento. Deus se revela aos humildes. Ele se aproxima dos que têm o coração contrito. Salmos 51:17 declara: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando você reconhece sua dependência total dele, quando você se humilha na presença dele, ele se manifesta com graça e poder. Muitos querem milagres. Poucos querem intimidade. Muitos querem bênçãos. Poucos querem o abençoador. Mas a verdade é que quando você tem intimidade com Deus, os milagres se tornam consequência e não objetivo. As bênçãos te seguem e não são mais o foco. Deus não quer apenas fazer algo por você. Ele quer fazer algo em você. Ele quer te moldar. Ele quer te transformar à imagem de Cristo. E isso só acontece na intimidade. Você quer viver uma vida cristã vibrante? Quer experimentar o poder, a direção, a paz e a presença de Deus de forma real? Então o caminho é esse. Busque intimidade. Crie um altar secreto. Separe um tempo diário para estar com Ele. Desligue o celular, feche a porta, cale as vozes externas e se concentre em ouvir a voz de Deus. Ele fala. Ele se move. Ele está disponível. Mas você precisa buscá-lo com intensidade. Deus não se esconde de quem o busca, mas ele se permite ser achado por quem o deseja de verdade. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. É promessa, é certeza, mas a iniciativa é sua. Então hoje, eu te convido a tomar uma decisão. Pare de viver uma fé rasa. Pare de viver de aparência. Pare de depender da fé dos outros. Deus quer se revelar a você de maneira pessoal. Ele quer falar com você no secreto. Ele quer ser seu melhor amigo, seu pai, seu conselheiro, seu tudo. Chega de viver de migalhas espirituais. Chega de se contentar com um culto por semana e alguns versículos lidos às pressas. Chega de orações vazias e desconectadas. Deus está te chamando para um lugar mais profundo, para um relacionamento íntimo, verdadeiro, transformador. E se você responder a esse chamado, se você buscar de todo o coração, sua vida nunca mais será a mesma. Você terá paz mesmo em meio à guerra. Você terá direção mesmo em tempos de incerteza. Você terá força mesmo nos dias de fraqueza. Porque Deus estará com você. E mais do que isso, você estará com Deus. Então levante-se hoje com um novo propósito: conhecer a Deus de verdade. Desejar a sua presença mais do que tudo. Investir tempo, entrega e fé nesse relacionamento. E lembre-se, a intimidade com Deus não é para poucos privilegiados, é para todos os que decidem buscá-lo com sinceridade. Deus está à porta, batendo, esperando você abrir. E quando você abrir, ele entrará. Se assentará com você, fará morada em você. E isso muda tudo. Porque viver com Deus é o maior privilégio da existência. Você está pronto para viver isso? Então comece agora. Busque, ore, leia, obedeça, consagre-se e conheça o coração do Pai.